Estimados irmãos e irmãs, uma meditação para o Evangelho deste 26º domingo do tempo comum do ano A, Mateus 21, 28 a 32, a parábola dos dois filhos. Nesse contexto, nós vemos que Mateus realmente demonstra que a elite no tempo de Jesus estava doente, mortal pelo poder. Eles partem para questionar a autoridade de Jesus, somos sacerdotes e anciãos, dos versículos 23 a 27, imediatamente anteriores à perícope de hoje, porque especialmente atingidos pela prática de Jesus, pelas suas palavras, que depois do ingresso triunfal em Jerusalém, ele faz a purificação do templo, e onde ele acusa as elites de terem transformado a casa do Pai numa toca de ladrões. Claro que eles partem para questionar e vão decretar a morte de Jesus, são os grupos responsáveis e indicados já por Jesus nos anúncios da paixão, que devem fazer o Filho do Homem sofrer muito, morrer, mas vai depois ressuscitar. Depois desse questionamento sobre a sua autoridade, Jesus então conta a parábola dos dois filhos. Claro, tem aqui duas atitudes. A verdadeira religião é aquela de palavras, como a dos sacerdotes e dos anciãos e dos escribas e dos fariseus, a palavra que sai facilmente da boca, ou ela é também a religião que leva a um compromisso concreto na vida prática. Dizer sim com a boca é fácil, dizer sim com o coração já é mais difícil. Então ele conta essa parábola dos dois filhos. Mas esses dois filhos também representam cada um de nós, porque nós temos um coração que diz sim e temos também um coração, o mesmo coração que diz não. Temos o coração dividido, que fala e que depois se contradiz. É aquilo que São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, vai declarar claramente: não consigo entender nem mesmo o que eu faço, pois não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que não quero. Não faço o bem que quero, e sim o mal que eu não quero. E Jesus, então, não se ilude conosco, com cada um de nós. Ele sabe como somos feitos e não apresenta nessa parábola um terceiro filho, onde poderíamos encontrar a coerência entre o dizer sim ao Pai e o fazer a vontade do Pai, trabalhar na vinha. A palavra-chave aqui, metamelomai, que significa arrepender-se, mudar de opinião, mudar o próprio sentimento. Por quê? Porque Deus se conta, esse filho que disse não quero, Deus se conta, certamente refletindo que Deus não é um patrão que dá ordens, que obriga, que submete os filhos à sua vontade, contra cuja autoridade nasceria a vontade de rebelar-se. Mas Deus se conta exatamente que a vinha é também deles, que a vinha é o mundo e é também nossa. E, portanto, o produto desse trabalho na vinha vai reverter também para esse filho que diz sim e vai trabalhar metamelomai. Arrependeu-se, mudou de opinião, mudou o seu sentimento. Nós somos chamados a trabalhar na vinha, que é o reino de Deus. Se eu vejo Deus como Pai, tudo muda na minha perspectiva, na minha história. O trabalho é para o bem, os frutos são para todos. O trabalho para mudar o mundo, cheio de maldades e injustiças, é uma causa que deve me atrair, mudar esse mundo. Há um salto na motivação para se fazer a vontade do Pai, colaborar com Ele, é fazer a terra tornar-se mais fecunda, fazer o mundo amadurecer pelo cuidado, pela vida de todos, não queimando as florestas, não matando os pobres, não usando as mentiras. Por isso Jesus conta essa parábola, porque as autoridades sacerdotes e anciãos começam a atacar violentamente Jesus. Querem sua morte, querem manter seus privilégios
Eles não aceitam Jesus porque usam a religião para legitimar, enganando e explorando o povo. Jesus está denunciando a hipocrisia desta elite, que não quer que outros pagãos, pobres, estrangeiros participem. Este é o contexto da parábola, a parábola do pai e dos dois filhos. Ela é exclusiva de Mateus, embora Lucas traga a parábola dos dois filhos, que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Mateus dá um significado, um sentido exclusivo. Por que o povo eleito não seguiu o ensinamento de Jesus? Então, a parábola dos dois filhos é uma, a dos vinhateiros homicídios é a segunda, e a terceira é a festa de casamento, onde ali também vai entrar um sem o traje de festa. Dentro desse bloco maior, 21 a 25, nós estamos em Jerusalém, onde a tensão vai crescendo com as autoridades e que essa tensão crescente prepara o desfecho da paixão, morte e ressurreição de Jesus, paixão e morte de Jesus, capítulos 26 e 27, e no capítulo 28 temos a ressurreição. A época da comunidade de Mateus, nós vamos ver que havia essas discussões com a comunidade judaica, atritos sobre o ingresso desses pagãos, que certamente se sentiam não bem aceitos ali. O texto imediatamente anterior, portanto, é o que causou essa parábola dos versículos 21 a 27, templo, sumos sacerdotes e anciãos. Então contestam Jesus: com que autoridade fazes isto? Quem te deu tal autoridade? Quem são esses anciãos? Os anciãos são membros de famílias seculares, poderosas, ricas, aliadas à elite sacerdotal, por isso sumos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes e dos escribas, e dentro dos escribas fazem parte de um grupo maior dos fariseus, e esses grupos compõem o Sinédrio, que é o grupo governante em Jerusalém, que tinha jurisdição religiosa, econômica, legal, sob a sanção romana. Em 16:21, lá temos no primeiro anúncio da paixão, depois da confissão de fé de Pedro, a nomeação dos membros anciãos, sumos sacerdotes e escribas que irão matar Jesus. O templo é o lugar de oração, lugar de ensino, mas a elite social, política, econômica e religiosa, aliada com Roma, quer interromper a atividade de Jesus. Daí, com que autoridade? Quem te deu esta autoridade? E a autoridade, o que Jesus estava fazendo? Ensinando, curando e perdoando. Se Jesus afirmar a sua autoridade, que vem de si mesmo, então ele admitiria não ter uma legitimação institucional dos escribas, a lei do templo, dos sacerdotes, o que pareceria, portanto, não tendo esta legitimação, esta autorização institucional, pareceria ter agido contra a vontade de Deus e dos chefes, representantes do povo, representantes de Deus. Se afirma ter autoridade de Deus, seria acusado de blasfêmia e violaria, portanto, a jurisdição das autoridades. Daí a pergunta de Jesus como resposta: o batismo de João Batista era do céu ou vinha dos homens? A resposta sumos sacerdotes e dos anciãos, depois de terem pensado e refletido, não sabemos, porque eles concluíram logo: se dissermos que é de Deus, Jesus poderia dizer: por que vocês não se converteram? Se dissermos que é dos homens, atrairiam a revolta do povo, porque o povo seguia
e acreditava em João Batista. Então escolheram o caminho que evita o conflito com o povo e, ironicamente, trai o seu compromisso. Recusam-se a aceitar a autoridade divina de João e isso os torna ilegítimos. Com isso, Jesus demonstrou que a autoridade do Sinédrio não é divina, é humana. Eles não sabem, ficam desacreditados, portanto. E Jesus acrescenta, nem eu lhes digo com que autoridade faço essas coisas. E aí seguem essas 3 parábolas, 2 filhos, vinhateiros homicidas e o banquete nupcial. 2 irmãos. Tiderrimindokei é a pergunta, né? O que vocês pensam? Foi o primeiro dos filhos, pediu para trabalhar na vinha, a resposta não, mas depois arrependeu-se e foi. O segundo deu a resposta sim, depois não foi. Deu a resposta solene, ego, Kyrie, eu, Senhor, mas não foi. Obedecer aos pais é ensinado já na literatura sapiencial, como nós vemos no Eclesiásticos, capítulo 3, que vai explicitando o 4º mandamento de Êxodo e de Deuteronômio. Obedecer aos pais resulta numa bênção. E a bênção é ao contrário da maldição que vem para aquele que não obedece aos pais. A resposta do segundo é o que se espera do filho obediente. Ego, Kyrie, sim, Senhor. Mas o modo de agir não correspondeu à sua resposta. Daí a pergunta de Jesus à elite religiosa e econômica no templo de Jerusalém. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam corretamente o primeiro. Jesus prossegue então com uma das frases mais duras e também mais consoladoras de todo o Novo Testamento. Em verdade eu vos digo, os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Na mentalidade judaica, publicanos e prostitutas são excluídos do reino messiânico futuro. Categoricamente, publicanos e prostitutas vos precedem os justos, entre aspas, no reino de Deus. Por quê? Porque a vida cotidiana, embora fosse um não à lei de Deus, se arrependeram, metamelomai, mudaram de pensamento, mudaram de sentimento. Por isso estão mais perto de Deus que os justos, entre aspas, e sábios de Israel, que nem sabem qual é a vontade de Deus. Então, na sentença de Jesus, João Batista, os publicanos, as prostitutas os precedem no reino de Deus, volta ao tema de João Batista, que eles se recusaram a responder, não sabemos. A parábola, então, dirige-se contra os sacerdotes e dirigentes do povo. Seu sim foi puramente externo, porque não acreditaram nele, em João Batista. Seu dia a dia não correspondia à vontade de Deus. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, Mateus já tinha dito no seu evangelho, entrará no reino dos céus. A comunidade de Mateus não deve imitar o exemplo dos chefes da comunidade judaica. Seus discípulos de Jesus não viveram seu sim na prática, serão ultrapassados, serão substituídos pelas prostitutas e publicanos. Chamado à conversão, todo o membro da igreja, todos nós, sacerdotes e anciãos, somos chamados à conversão. Deus espera nossa obra na vinha, não só com a palavra, com ritos sacros externos, mas trabalhando na vinha,
que está sendo queimada e destruída. Deus chama todos para a vinha. Deus sempre tem esperança, Deus sempre confia. Metamelomai. Confia nos pecadores públicos, nas prostitutas e também em nós, não obstante nossos erros e nossos atrasos. O convite significa uma possibilidade de deixar a vida inútil para o reino de Deus, uma vida egoística, trabalhar só para si mesmo, para transformar o deserto no mundo num jardim. Ter consciência que há tantos que trabalham em segredo, anônimos, mas que trabalham na vinha do Senhor. Nós, a partir dessa parábola, podemos começar a pensar uma possível mudança metamelomai do nosso comportamento e trabalhar na vinha do Senhor para que o reino de Deus possa chegar. Um bom domingo a todos.